Abraçados, beijados, responsáveis. Eu só posso ser mãe e irmão de vocês todos, porque 76, né? Já vivi uma vida. Então, sintam-se abraçados, beijados, agradecidos estou por vê-los aqui. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e possamos ter uma tarde agradável. Vamos fazer diferente hoje. Vamos lá. Vamos fechar os olhos. Respirar fundo. Prestar atenção na nossa respiração. Prestar atenção no nosso coração batendo. Isso faz com que a gente esqueça o resto. Esse é o estado, vamos dizer assim, de maior vibração que a gente consegue ficar. Porque a gente esquece tudo lá fora e vai olhar só para dentro de nós, sentir dentro de nós. E nesta hora nós vamos dizer isso. Senhor Jesus, do fundo do nosso coração agradecemos por estarmos unidos nesta casa de amor. Que a luz do teu amparo nos envolva completamente. O Senhor conhece as nossas necessidades e nós sabemos que contigo conseguiremos superá-las. Que o teu amor, Senhor, bafeje no nosso coração para que a gente possa aprender a amar. E que esta tarde seja uma tarde de muita alegria, de muita esperança, de muita fé. Abraçamos a espiritualidade maior que eu represento aqui nesta casa. E vibramos intensamente por todos os que sofrem, quer seja de Covid, quer seja percalços na vida. E que possamos ter força, ter fé, principalmente nós, que estamos com a luz da doutrina espírita nos ensinando que a vida continua, que a vida material é uma passagem rápida, onde nesse contato material a gente pode aprimorar as faces da moralidade interior nossas, né? Então que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para que possamos compreender as lições que iremos estudar juntos e que possamos realmente colocar em prática, porque é um tesouro que a gente tem nas mãos. Muita paz, muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Gente, eu escolhi, por causa de uma historinha neste livro, A Vida Escreve, uma historinha psicografada pelo Chico. E ela diz o seguinte: o título é Jesus Mandou Alguém. O culto do Evangelho no lar havia terminado às 19h. E João Pires, com a esposa, filhos e netos, em torno da mesa, esperava o café que a família saboreava depois das orações. Ana Maria, uma pequena de 7 anos, reclamou: vovô, não sei por que Jesus não vem. Sempre vovô chama por ele nas preces: vem Jesus, e Jesus nunca veio. O avô riu-se bondoso e explicou: filhinha, nós, os espíritas, não podemos pensar assim. O mestre vive presente conosco em suas lições. E cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são representantes dele junto de nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer. Um faminto
é alguém que Ele nos recomenda servir. Dona Maria, a dona da casa, nesse momento, repartia o café e antes que o vovô terminasse, batem à porta. Ana Maria e Jorge Lucas, irmão mais crescido, correm para atender. Daí instantes voltam, enquanto o menino grita: ninguém não, é só um mendigo pedindo esmola. Ana Maria, né? Aliás, antes disso dele, que é isso? Exclama a senhora Pires, instintivamente. A estas horas? E Ana Maria, porém, de olhos arregalados, aproxima-se do avô em forma encantada. Vovô, é um homem, ele está pedindo em nome de Jesus. É preciso abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. A família comoveu-se. O chefe da casa acompanhou a netinha e depois de alguns instantes voltaram trazendo o desconhecido. Era um velho aparentando mais de 50 anos, de 80 anos de idade, de roupa em frangalhos e grande barba no desalinho, apoiando-se em pobre cajado. Ante a surpresa de todos, com um ar de triunfo, a menina segurou-lhe a mão direita e perguntou: o senhor conhece Jesus? Trêmulo e acanhado, o ancião respondeu: como não, minha filha? Ele morreu na cruz por nós todos. E Ana Maria para o avô: eu não falei, vovô? O grupo entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido a uma poltrona. Alimentou-se, recebeu tudo quanto precisava e João Pires anotou-lhe o nome e endereço para visitá-lo no dia seguinte. Antes da despedida, a pequena dormiu feliz e após abraçar o inesperado visitante até amanhã, o chefe da família, enxugando os olhos, falou sensibilizado: graças a Deus, tivemos hoje um culto mais completo. Quem me conhece aqui de muito tempo, uma das primeiras coisas que quando a gente conversa é justamente sobre o Evangelho no lar. Eu tive uma experiência de fazer o Evangelho 8 anos sozinha. Quando eu conheci a Seara Bendita, lá perto do aeroporto, eu morava lá pertinho do aeroporto, no Brooklyn, e aí conheci a Seara Bendita, né, comecei a frequentar, fiz o curso lá, e a primeira coisa que a gente aprende, né, foi o Evangelho no lar. Então o que eu fazia? Meu marido saía, levava as crianças para a escola, e eu então sozinha, antes de começar as tarefas do dia, eu fazia o Evangelho. E o que acontece com o Evangelho? A gente faz o Evangelho no lar, naquele horário, né? Se possível, quanto mais vezes a gente fizer na semana, melhor. Mas pelo menos uma noite na semana, naquele determinado horário, a gente deve, se conseguir, reunir a família. Senão passamos sozinhos. E depois as pessoas vão chegando, os nossos vão chegando. Depois de 8 anos, eu consegui trocar para os domingos à noite. Os meus filhos também participavam. No fim, cada um na sua casa também participava no mesmo domingo às 8 da noite. E ultimamente, como a minha filha estava muito doentinha, nós fazíamos via internet e ela fazia o mesmo horário da gente. Então a gente, vamos dizer assim, tem no Evangelho o amparo e o apoio espiritual. Eu ontem, assistindo um Evangelho no lar via internet com o Divaldo Franco, eles leram uma explicação sobre o Evangelho no lar, que está no livro Mestre de Amor, na página 59, diz o seguinte: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho
Distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá e visita. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Quer dizer, quando a gente faz o Evangelho, vamos estudar o Evangelho. Nada de falar coisas que não sejam pertinentes ao assunto daquela noite, tá? Então, não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não te demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino amigo, o divino hóspede, aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Eu aprendi na Seara Bendita que quando se faz evangelho no lar, eu tenho, por exemplo, alguém doente na família, lógico, né? As pessoas familiares a gente sente, então deve-se orar a algum amigo que esteja doente, tá tudo bem. Agora, visita brigando lá, separando da mulher. A gente vem à casa espírita, coloca o nome deles e tal. Porque muitas vezes, se a gente rezar em casa pelos fulanos que estão em litígio, quem está em litígio tem, vamos dizer assim, um vespeiro em volta, porque ele nunca está sozinho. Ele atraiu, você está brigando, ele atraiu inimigos do bem. Ele atraiu aqueles que estão, vamos dizer assim, naquela faixa vibratória que ele exalou. E ele atraiu. Então, o que acontece? Ele atraindo, se eu vibrar por ele lá sem a proteção, né, daqui a casa. A nossa casa aqui, nós temos o quê? A proteção toda da espiritualidade maior. Então, o que acontece? Acontece que aqui os mentores vão poder ir lá, fazer a limpeza, trazer aqueles que podem trazer, porque muitas vezes não vem de uma vez só, tem alguns, entendeu? Então, em realidade, o evangelho no lar, ele vai promover uma limpeza no nosso lar. Por isso que demorou 8 anos, né? Foi indo. Como é que se faz o evangelho no lar? No evangelho no lar, a gente gosta os espíritos nos exortam a você colocar uma jarra de água, ou então os copos, cada um para a casa, né? Vocês vejam que eu trago sempre garrafas. Ontem mesmo já trouxe 2, hoje já trouxe uma que ficou vazia. Então eu trago a água fluidificada, a água purificada de casa, né? Água do filtro. Eu trago de casa e eu só tomo a água fluidificada na minha casa. Eu tenho uma garrafinha de suquinho menor, então eu vou enchendo, eu já tomo de manhã, em jejum, né, com os meus remedinhos. E à noite antes de deitar, durante o dia, quando eu estou lavando louça lá, eu ponho bem em cima da minha janela, assim, na frente, porque senão eu esqueço de tomar.
Então é a água que a gente deve colocar. O Evangelho, se a pessoa é de outra religião, vamos abrir o Novo Testamento, né? Leio uma vez eu peguei o Evangelho na Bíblia, eu li uma vez, não entendi direito, li outra vez, depois da 10ª vez que eu li, mais ou menos 10ª vez, eu fui compreender o profundo ensinamento que estava, vamos dizer assim, parece que estava obnubilado lá. É interessante, né? Porque muita gente fala assim, é muito difícil estudar o Evangelho, mas não é não. Conforme a gente vai trabalhando, né, o conhecimento, estudando, a gente vai abrindo um leque da nossa compreensão. Então, vamos dizer assim, falta às vezes de exercício. Quando a gente começa a exercitar, né, a gente começa a melhorar. Eu tenho... vamos falar como é que a gente faz o Evangelho. Os espíritos, muitas vezes, que são trazidos, porque no começo há uma certa limpeza do plano espiritual, mas depois de algum tempo, os nossos protetores trazem espíritos para aproveitarem aquele momento de vibrações harmoniosas, né? Para eles possam também despertar para a realidade do estudo do Evangelho. E aí então, muitos deles não leem o pensamento. Então o Evangelho deve se fazer com voz alta, não gritando, mas em voz, certo? Não é ler com os olhos, é ler falando, né? Depois a gente pede para alguém explanar, explicar. Como a gente faz as explicações aqui, que muitos de vocês vêm para o estudo, é assim, um fala de um jeito, outro fala uma outra vertente do mesmo assunto. É assim que a gente aprende, né? Sair cada um fala alguma coisa, porque se fica só assim, é sempre uma coisa. Mas aí que a gente, Rafael fala uma coisa, o Miguel fala outra, a Adriana fala outra, então aquilo vai haver um conjunto de raciocínios, todos do mesmo assunto. Isso é ótimo. A gente deve estudar a doutrina assim mesmo, juntos, que assim é muito mais fácil, um impulsiona o outro, um incentiva o outro. Então o Evangelho, a gente deve, vamos dizer assim, falar em voz alta, explicar, cada um explicando, e depois então fazer a prece de intercessão daquelas necessidades nossas, né? Muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente pode, como que Jesus agiria se tivesse acontecendo isso assim, entendeu? Então a gente deve pensar no raciocínio de Jesus sobre o que ele faria na nossa vida. Obrigada, viu? Bom, e ao final uma prece, né? O sogro da minha filha gostava demais dela e a gente tem muita amizade, a gente conversa. Esse começo de ano, no final do ano, ele ia fazer uma cirurgia, fez vários exames, porque ele tem 2 bolas assim de gordura, muito grandão e come demais, né? Mas tinha 2 bolas de gordura. E ele ia tirar, fez todos os exames, ultrassonografia, tudo. Mas o médico falou assim, Zé, nós vamos esperar um pouco por causa dessa pandemia, os hospitais estão muito cheios e é muito perigoso, né? Então, eles estão ocupando mais as salas da UTI, dos quartos, tudo. Então a gente vai esperar uns 6 meses. Quando chegou 4 meses depois, o médico falou assim, vamos fazer novamente os exames, parece que agora deu uma melhorada, a gente já vai poder operar. Só que quando ele fez o ultrassom, tudo depois de 4 meses, hein? Não tinha nada em dezembro. Quando foi em abril, apareceram 4 nódulos, pâncreas, fígado,
4 nódulos de cancerígenos, né? E aí o médico falou, esqueça a cirurgia de beleza, nós vamos trabalhar isso. E aí quando ele falou para mim que tinha dado porque a gente conversa muito, ele tinha dado, eu falei para ele, sério, eu não sei se você já ouviu falar, mas você já conhece o Dr. Bezerra de Menezes? Ele falou assim para mim, nossa, Silene, você está fazendo eu lembrar da minha vozinha. Imagina, né? Já não tem nem mãe. A mãe dele já morreu com mais de 90. Ele falou, você está me fazendo lembrar da minha vozinha. Minha avó era devota, era espírita e devota de Bezerra de Menezes. Aí eu falei para ele assim, então Zé, quando você for fazer à noite as suas preces, né? Pensa nele, pede para ele, põe um copo d'água, pede para ele fluidificar a sua água, né? Porque funciona, viu gente? Funciona. Aí ele falou, tá bom, vou fazer. Bom, eu fui lá na véspera dele começar o tratamento dele, das quimioterapias, né? Eu fui na véspera, ele quis que eu desse um passe, fui com meu marido lá, na noite anterior. E depois ele vai para a fazenda. Ele tem uma fazenda aqui em Borrasópolis que o meu ex-genro, né, o marido da Alice, ele que dirige lá para ele a fazenda. E aí então ele foi para a fazenda e tal, depois ele ia fazer 3 vezes e numa dessas ele escreveu para mim, né, a gente se comunica muito pelo WhatsApp. E ele falou assim, Silene, hoje eu conversei, enquanto eu estava fazendo a quimioterapia, meia hora com o Dr. Bezerra de Menezes. Fiz um monte de perguntas para ele, mas ele não me respondeu nenhuma. Aí eu vi e falei assim, Zé, não é assim que ele responde. E isso vale para todos nós. Como é que Deus responde às nossas questões? Como Jesus responde? É só a gente depois analisar os caminhos para chegar à resolução daquilo que estava nos incomodando. Quando você pede auxílio para determinadas coisas, não é na hora. Você não vai ver o auxílio. Porque se ele falasse assim, olha, você tem que fazer isso, aonde está o mérito? Não está, né? Então como é que funciona? Funciona assim, ó, uma inspiraçãozinha, parece que você vê aquela luzinha assim na tua cabeça. Eu vou fazer assim, né? Você vai, faz, resolveu o problema. Aí começa a analisar desde a hora que tinha o problema até agora o problema resolvido. A gente vai sendo carregado no colo pela espiritualidade maior. Naturalmente, é o merecimento, ajuda, né? Se a gente costuma fazer orações, se a gente não está saindo da reta do bem, né? Assim, muitas vezes, só de vez em quando, a gente tem mérito, porque estamos fazendo esforço para melhoria. Então, a ajuda vem, mas ela não vem naquele instante, ela vem de inspiração a inspiração, tá? Então, gente, é assim que funciona o Evangelho no lar, de inspiração em inspiração. Quando você vai ver, as coisas acontecem. Eu tive uma experiência nesses quase 40 anos de casa, que vai fazer 40 anos no ano que vem. Eu tive uma experiência grata que você já contei aqui, mas pode ser que alguém que não escutou. Você estava ali na primeira cadeira ali. Uma senhora chegou perto de mim e falou assim, a senhora que é dona Silene? Eu falei, sou. Ela falou assim, me mandaram procurar a senhora. Olha, eu vim aqui, mas eu sou evangélica. E eu vim porque eu tenho um filho que ele é alcoólatra, mas aquele demais. E ele mora numa edícula no fundo do meu quintal. E quando os outros filhos aparecem para me visitar,
Ele vem xingando, brigando, põe todo mundo para fora. E eu choro até, porque não dá para a gente conversar nem nada. Aí ela falou, mas eu não sou espírita. Eu falei, nem precisa deixar de ser evangélica. Você vem aqui, você escuta, e a gente, como a gente estuda a doutrina. Falei do Evangelho no lar, falei, se você achar certo, você faz na sua casa, pega a Bíblia, o Novo Testamento, você faz, mas tem que ser ali, naquele horário, pelo menos um dia na semana tem que ser aquele horário, nem chama canivete. O resto, você pode fazer essas orações de manhã ou de tarde, uma hora que você... Depois, quanto mais se você está falando que é desse modo, então você pede ajuda a Jesus. Olha, quando passados 2 meses, ela vinha sempre, toda quarta-feira ela estava aí. 2 meses, ela chegou perto de mim, sorridente, e falou assim, deu uma melhorada lá em casa. Eu peguei também o nome, o endereço dela, o nome do filho, tudo, e coloquei na reunião mediúnica. Se veio algum espírito, eu não sei, mas deve ter vindo porque fez uma limpeza lá. E aí, no fim, ele parou. Melhorou bastante, já não dava mais aquelas sessões horrorosas que ele dava, os outros podiam vir visitar a mãe, tudo. Inclusive ele vinha, ela fazia o lanche para todo mundo. Eu sei que no final das contas, depois passados uns 5 meses por aí, 5, 6 meses, ela não veio mais. Mas olha, não foi bom. Ela aprendeu a fazer o Evangelho no lar e viu que Jesus está em todas as religiões cristãs. Nós temos, vamos dizer assim, maior responsabilidade, seremos cobrados justamente por causa disso, porque nós temos, assim, maiores entendimentos, coisas que nos fazem entender, por exemplo, a reencarnação, a continuidade da vida, que ninguém morre, que a vida continua, Então, eu acho que isso tudo nos faz angariar forças, resignação, coragem para vencer os percalços da vida. Ninguém, pode reparar como a gente cresce mesmo nas horas difíceis. É nas horas difíceis que a gente aprende a lição. Porque nas horas difíceis você vai procurar ajuda. É nas horas difíceis que você vai para a casa espírita. É na hora difícil que você começa a rezar mais. Olha aí, essa pandemia que está fazendo com a gente. Não está dando para a gente, assim, chamando a nossa atenção, puxando a nossa orelha para a gente rezar mais, auxiliar mais aquele que está necessitado no caminho, Então, está deixando as pessoas mais, vamos dizer, irmãs umas das outras. E está deixando a gente mais e mais fazer calo no joelho. Vamos falar assim, em uma linguagem, não que a gente está fazendo calo no joelho, mas estamos rezando mais. Estamos nos ligando a Deus mais vezes durante o dia. Porque não é fazer evangelho, mas é agradecer a Deus, conversar com Deus várias vezes por dia. Obrigada, Senhor, pela comida que eu tenho. Obrigada, Senhor, nesses dias de frio. Eu tenho uma coberta, tenho meu conforto em casa. É assim. Obrigada porque eu posso andar. Obrigada porque eu posso escutar os passarinhos cantando, ou buzinando, não é? Você tem ouvidos, você está ouvindo. Você tem olhos, você está vendo a beleza da natureza. Nós temos tanto a agradecer, e a gente só reclama, reparou? Só reclama. Dá valor mais àquilo lá que a gente reclama. Então, vamos começar a mudar. Escutar o bem de madrugadinha lá cantando. Tem gente que briga, esse passarinho. Eu não, eu agradeço a Deus o meu ouvido para ouvir o passarinho cantando lá, Então, gente,
O Evangelho no Lar é uma ferramenta espiritual, certo? Vamos lá, trabalhar o nosso interior no amor, na alegria, nas bênçãos espirituais. A felicidade é uma conquista, mas a felicidade real, verdadeira, não é na vida material, é na vida espiritual. Quando a gente chega do lado de lá, com a consciência tranquila, do dever cumprido, de ter feito o melhor, isso é que faz a gente ter felicidade, né? E aqui a gente já põe a cabeça no travesseiro e dorme, não tem, graças a Deus, não tem ninguém que, vamos dizer assim, a quem a gente tenha prejudicado e que fique magoado conosco, né? Então vamos, a nossa tarde é um incentivo ao Evangelho no Lar. Obrigada, gente. Vamos convidar os médiuns passistas para a Câmara de Passos. Vamos continuar com a nossa vibração em Deus e agradecer a Ele por esse momento. Passamos nessa casa de oração. Vamos agradecer a proteção da espiritualidade amiga que estiveram conosco nessa tarde. Agradecer a Deus pela nossa vida, por mais um dia de vida, pela nossa saúde, pela vida e pela saúde dos nossos familiares. Dizer a Jesus que somos gratos por tudo e rogai a Ele proteção, que Jesus nos ilumine, ilumine nossos familiares, ilumine nosso lar, nos dando assim bastante equilíbrio na nossa vida e que possamos continuar a nossa jornada sempre amparados por Jesus, pelos nossos anjos guardiões, pelos nossos espíritos mentores. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Que assim seja. Número 5.